Bom, agora que a gente já viu no cinema todos os filmes de super-heróis que tinham pra ser lançados esse ano, chegou a hora da gente fazer o ranking definitivo dos melhores filmes de super-herói de 2022. Quer dizer, ranking dos piores até os menos piores, né? Tô brincando, teve coisa boa sim. Vamos compilar agora todos os filmes da Marvel e da DC e ranquear do pior até o melhor. Vamos lá. Inestra Peter aqui, vídeo polêmico, hein? Galera, nesse vídeo aqui eu vou direto ao ponto. Vamos direto pro ranking, ok? Eu juro que eu não vou enrolar, mas antes eu tenho que explicar pra vocês que esse ranking aqui não é uma verdade absoluta, né? Você pode ir nos comentários fazer o seu próprio ranking, lógico. Esse que é o meu ponto de vista, né? Eu vou dar pra vocês aqui nesse vídeo a minha opinião, a opinião do Peter Jordan, beleza? Você, Mequetrefe, você pode ter sua opinião própria, não precisa ficar bravo comigo, não precisa apertar no botão de dislike caso a minha opinião não bata com a sua. É só você ir nos comentários e botar a sua opinião, né? Conversa com a galera, vê quem mais tem opinião parecida com a sua e assim vai. As pessoas pensam diferente, tá tudo bem. Dito isso, vamos começar o nosso ranking agora. Sexto lugar, Thor, Amor e Trovão. Honestamente, eu queria fazer um pedido pra vocês, presta atenção. Quando vocês tiverem um tempo livre, peguem pra ler toda a fase do Jason Aaron nos quadrinhos do Thor, na Ano do Thor. Vocês vão ler a fase do Gorr, Carniceiro dos Deuses. Vocês vão ler a fase da Jane como Thor. E eu duvido que vocês não terminem a leitura pensando, caramba, essa foi uma das melhores coisas que eu li na minha vida inteira. Porque são histórias épicas. Eu não consigo pensar em outra coisa pra descrever a fase do Jason Aaron, do Thor, escrita pelo Jason Aaron, ok? São épicas, é épico demais, marcante, tudo divertido. São super bem pensadas as histórias, inteligentes, criativas. A trama, o peso, as lutas, é tudo espetacular nessa HQ. Obra-prima. Daí, você vai ver Thor, Amor e Trovão, que é um filme que adapta justamente essa fase do Jason Aaron, que adapta essas histórias, né? E tem que se contentar com aquela história fraca, filmezinho de sessão da tarde, só piadoca durante 2 horas, é um stand-up de 2 horas, né? O próprio Chris Hemsworth, ele falou que tiveram que sacrificar a história do filme por piadas, ou seja, foi ele que falou. Enfim, esse filme é uma galhofa total, é como se o UCM tivesse virado uma paródia de si próprio, sabe? Tipo ter feito um Todo Mundo em Pânico de um filme da Marvel, você entende? Sem falar que tem um dos piores CGIs da história da Marvel. De longe, o pior filme de herói do ano, com certeza. Quinto lugar, Morbius. Morbius é perfeito, vê lá o que você vai falar, hein? Eu discordo. Você que viu o Jared Leto falando isso, Morbius time, ou então você viu o Matt Smith dançando sem camisa e discorda da minha opinião, você tá errado. Esse filme é maneiro pra caramba, ok? De verdade. Eu curti, rapaz, tá pensando o quê? Tu é cego. Infelizmente, Morbius vai ter que ficar em quinto lugar no ranking, porque sofreu boicote da equipe, né? Não é só eu, então a gente tem que botar em quinto, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Quarto lugar, Multiverso da Loucura. Bom, Multiverso da Loucura, eu acho que é um caso curioso, porque por mais que ele seja muito pior do que o que as pessoas esperavam, foi sim uma decepção gigante pros fãs, né? Foi decepção pra mim, mas ainda assim ele é muito melhor do que as pessoas falam dele. É sim um filme que tem muitos problemas de roteiro, a gente sabe disso, mas ele é divertido. O Sam Raimi sabe criar os momentos icônicos, sabe, os momentos divertidos, tipo a Wanda saindo da dimensão espelhada, a Wanda perseguindo o Strange possuindo o corpo morto de outra versão dele, fazendo lá uma capa com os espíritos malignos. Aquilo é maneiro demais. Tem muita coisa massa nesse filme, dá pra gostar desse filme sim. Terceiro lugar, Wakanda Forever. Pra ser honesto com vocês, eu fiquei um pouco na dúvida se talvez Multiverso da Loucura não seja melhor que Wakanda Forever. No momento eu fiquei, ok? Eu não falo nem como filme, mas como experiência. Eu lembro de ter vibrado lá com Multiverso da Loucura, me divertido mais, né? Eu lembro de ter tido cenas com mais impacto pra mim. Wakanda Forever é um filme mais contido, mais emocional, um filme um pouco mais político, né? O final dele é um desperdício, a guerra final é bem ruizinha, genérica, só que o desenvolvimento do filme tem muita coisa interessante. Toda a mitologia que criaram, né, pra Talocan, pro Namor, todo o embate geopolítico de Wakanda versus Estados Unidos e França, todo aquele background, sabe? Subtemas de ancestralidade, consequências de colonização, isso tudo foi épico, foi bacana demais. Enfim, tem muita coisa que torna Wakanda Forever um filme com mais substância, entende? Além, é claro, da direção do Ryan Coogler, que criou várias sequências boas embaixo d'água, muita cena com fotografia bonita, é um filme bem bonito. Fora que é um filme que homenageia o Chadwick Boseman, né? Por esses motivos, pra mim, Wakanda Forever fica em terceiro. Segundo lugar, Adão Negro. Adão Negro, na minha opinião, foi um filme necessário. Tava em falta um filme de anti-herói que realmente mata, sabe? Um filme com porradaria de verdade, um filme com impacto. Sangue, violência, pô, vamos ser sinceros, tá todo mundo já meio que de saco cheio, né? Tipo daquela açãozinha Disney, né? Pelo menos desse ano, pô. A gente tá precisando de uma coisa mais real, mais crível.
tipo mais The Boys, né? Adão Negro veio logo depois da gente ter Miss Marvel, She-Hulk, Thor, Amor e Trovão. Então foi um refresco, concorda? Ao mesmo tempo foi um filme muito divertido, com várias, eu repito, várias sequências insanas de ação. Surrender. Here we go. I kneel before no one. Enfim, eu gostei demais desse filme. Eu sei que teve gente que não gostou, teve gente que gostou. No geral, você vai no Rotten Tomatoes, pô, a avaliação não da crítica, né? A avaliação da audiência tá altíssima. Da crítica, não. Né? Aquelas coisas de sempre, né? Crítica e audiência. Mas a audiência adorou. Eu faço parte da maioria. Eu adorei esse filme, eu indico pra todo mundo. Era um filme que tava faltando muito pra gente assistir. Foi um alívio. E finalmente chegamos no número 1. Melhor filme de super-herói de 2022. Eu acho que vocês já sabem de qual filme eu tô falando. Número 1, The Batman. Não tinha como não ser, né? Durante todo o ano de 2022, entrou filme, saiu filme, entrou série, saiu série, e nada chegou nem perto de superar The Batman, com todas as produções que tiveram super-heróis, ok? The Batman tem tudo que a gente espera de uma boa adaptação de quadrinhos, sabe? Seriedade, um bom vilão, um filme que se leva a sério como filme, um filme que não é genérico só pra ficar em formulazinha, sabe? É um filme com personalidade, com toda a ambientação espetacular de Gotham. Melhor Gotham City que a gente viu em todos os tempos. Você assiste o filme, você fica super imerso naquele thriller de espionagem. É filme bom de super-herói e é filme bom de filme. Não precisa nem ser só de super-herói, é um filme bom em todos os gêneros. Sem falar em como é que o Robert Pattinson ficou perfeito como Batman, sabe? Pra mim, até eu não sei se eu falo que é o melhor Batman de todos os tempos, porque eu sempre fico me sentindo um pouquinho injusto com o Christian Bale, pra mim é top demais. O próprio Michael Keaton, eu adorei demais. Mas olha, ele tá bom demais como Batman. Queimou a língua de muita gente que falava, Crepúsculo não vai ficar bom como Batman. Que escolha maneira. Que ator espetacular que é o Robert Pattinson. Eu consegui assistir esse filme e eu consegui realmente ligar a suspensão da descrença, né? Do tipo, eu olhava o filme e pra mim eu imaginava que se tivesse um cara mascarado, ele ia andar exatamente daquele jeito entre os policiais, sabe? Olhando meio desconfiado. Pra mim ele ficou perfeito. Enfim, em termos cinematográficos, se a gente for avaliar quesitos técnicos, direção, roteiro, efeitos especiais, atuação, trilha sonora, tudo mais. Galera, nenhum filme de super-herói chegou sequer perto do que foi The Batman. Você pode até ver alguém dizer que se divertiu mais com outro filme de herói esse ano, beleza. Mas é muito difícil você ver alguém dizendo que tecnicamente The Batman não é o melhor que todos esses outros filmes aí, ok? E é por isso, e pelo meu gosto também, lógico, que eu coloco The Batman como o melhor filme de super-herói do ano de 2022. Pra mim foi um ano maravilhoso. Se a gente levar em consideração os filmes que eu gostei demais desse filme, tô falando pra mim, ok? Só esses filmes que eu gostei demais valeram pra caramba o ano, mas a gente teve muita produção voltada pra super-herói, pra quadrinhos. E assim, no todo, eu não curti. Eu achei que foi um ano fraco pra super-herói. Mas pra mim, o que compensou, já compensou o ano inteiro, sabe? O que foi bom pelo ano inteiro. Agora quero muito saber o teu ranking. Pelo menos bota aqui o top 3, top 5. O que você achou que foi melhor, né? Do pior pro seu melhor. Comenta aqui embaixo, concordou com a minha lista? Comenta aqui. E lógico, se inscreve no canal, ativa o sininho. É importante você nesse canal, galera. Se inscreve, ativa o sininho. Estamos chegando no final do ano. Eu quero fazer vários rankings pra você do que foi melhor esse ano, pra anime, pra quadrinhos, pra sagas, pra filme. Então vai ser muito legal você estar inscrito aqui com o sininho. E eu tô sempre lendo seus comentários. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!